E aí, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Futebol com Método. Olha, vamos começar com uma pergunta que pode mudar o jeito como a gente enxerga a preparação física. E se a forma como a gente mede a intensidade no futebol, aquela métrica que a gente usa para tudo, sabe, estiver, na verdade, limitando o potencial dos atletas? E se a gente estiver usando a régua errada para medir gigantes? Fica aí que a gente vai fundo nisso. Beleza, vamos mergulhar nesse tema. Para começar, não é segredo para ninguém, né? O jogo está mudando, e mudando rápido. E não é só uma impressão de quem assiste, não. O futebol moderno é comprovadamente mais veloz, muito mais físico e taticamente, bem mais complexo. A exigência em cima dos jogadores hoje é algo que nunca se viu e a tendência é só se acelerar. E tem dado para provar isso. Se liga nessa projeção de Harper e seus colegas. Eles estimam que as distâncias que os jogadores correm em alta velocidade na Premier League podem aumentar em até 40% até 2030. 40%! Isso mostra que entender e principalmente medir essa intensidade da forma certa deixou de ser um detalhe, virou uma necessidade absoluta. E isso nos leva direto ao X da questão. Se essa tal de intensidade é tão crucial, como é que a gente está medindo ela? E, o mais importante, será que estamos fazendo isso do jeito certo? Bom, o termo técnico que a ciência usa para essas ações explosivas é ILAs, que são as ações locomotoras de alta intensidade. Pensa naqueles piques que quebram a defesa, nas acelerações para pressionar o adversário, ou naquelas freadas bruscas para mudar de direção. São exatamente esses momentos que decidem o jogo. E é aqui que a coisa fica interessante. Basicamente, existem duas formas de medir essas AILAs. A primeira é a dos limiares absolutos. Pensa assim, é como definir que alta velocidade é tudo acima de 25 km por hora, para todo mundo. Para o lateral que é um foguete e para o zagueiro que é mais lento. É um tamanho único. Já a abordagem relativa, essa é sob medida. Ela olha para a capacidade máxima de cada atleta e define a intensidade como uma percentagem disso. É a diferença brutal entre um padrão genérico e um diagnóstico preciso e individual. E foi exatamente essa a questão que uma nova revisão científica muito importante, liderada por Paul McGrath, resolveu investigar. Eles foram fundo para descobrir como o futebol profissional masculino está, na prática, medindo essas ações que definem o jogo. E aí, o que será que eles descobriram? Bom, se preparem, porque os resultados mostram um retrato bem revelador de como as coisas funcionam hoje em dia. Antes de mais nada, vale a pena dar uma olhada no rigor desse trabalho. Esse fluxograma aí na tela mostra o processo. Eles começaram com quase 900 estudos e foram filtrando, até chegar a um grupo seleto de 20 artigos. Isso garante que a análise deles se baseia no que há de mais atual e relevante na ciência do esporte. Agora, se liga nisso primeiro grande achado, é de cair o caixo. Dos 20 estudos que eles analisaram, simplesmente 16, ou seja, 80% deles, ainda usam os limiares absolutos, aquela abordagem de tamanho único. Isso quer dizer que a grande maioria das pesquisas, e muito provavelmente das práticas nos clubes, está simplesmente ignorando as diferenças gigantescas de capacidade física entre os jogadores. Na parte de tecnologia, sem muitas surpresas, o GPS domina totalmente o cenário. 80% dos estudos usam as unidades de 10 Hz, que é o padrão ouro hoje para ter uma boa precisão. Já o rastreamento por vídeo, que é uma ferramenta incrível para análise tática, ainda é bem pouco usado para medir essa carga física. Então, resumindo a ópera, a pesquisa do McGrath botou o dedo na ferida e apontou falhas bem sérias. Primeiro, o que a gente já falou, o domínio das métricas não individualizadas. Segundo, uma falta de contexto absurda. Os dados são analisados no vácuo, sem considerar se o time estava atacando, defendendo, na transição. Isso muda tudo. Terceiro, o processamento desses dados muitas vezes é uma caixa preta, ninguém sabe direito como se chega nos números. E por fim, o que talvez seja o mais grave, quase ninguém conecta os dados do GPS, que é a carga externa, com a carga interna, tipo a frequência cardíaca do atleta. Ou seja, a gente vê o que o cara fez, mas não tem a menor ideia de quanto isso custou para o corpo dele. Agora a gente entra numa das conclusões mais práticas e preocupantes do estudo, essa lacuna de intensidade que existe entre o que se treina e o que se joga. É a pergunta de $1 milhão, né? Aquela que todo preparador físico, todo treinador deveria se fazer todo o santo dia. O nosso treino está de facto preparando os atletas para os picos de demanda do jogo? A gente está simulando o pior cenário que eles vão encontrar no domingo? Pois é.
A resposta que essa revisão científica nos dá é bem preocupante. Na maioria das vezes, os treinos não conseguem replicar os picos de intensidade das partidas. E o problema fica ainda pior para quem não é titular. Esses jogadores acabam tendo uma exposição muito menor a esses estímulos máximos, o que aumenta demais o risco de lesão quando eles são finalmente chamados para jogar. Esse gráfico aqui é simples, mas diz tudo. Pensa que a demanda máxima do jogo é 100%. Pois bem, muitas sessões de treino mal chegam a 75% disso. Fica uma lacuna, um buraco bem claro entre o treino e o jogo, que precisa ser preenchido para ontem, se a gente quiser otimizar a performance e, claro, proteger os atletas. Certo, já entendemos o problema, já vimos o diagnóstico, agora vem a parte boa. O que a gente faz com tudo isso? Como é que a gente pega essa ciência toda e aplica lá no campo, no dia a dia? Com base em tudo que eles viram, a revisão aponta um caminho bem claro. 4 passos. Primeiro, individualizar. Pelo amor de Deus, usar métricas relativas, percentuais da capacidade de cada um. Segundo, contextualizar. Os números do GPS precisam conversar com a tática, com o que estava acontecendo no jogo. Terceiro, integrar. Carga externa e carga interna têm que andar de mãos dadas para a gente ter o filme completo. E por último, e o mais importante de tudo, simular. Os treinos têm que ser desenhados para replicar e às vezes até superar os picos de intensidade do jogo. E essa citação da conclusão do artigo do McGrath, para mim, resume tudo perfeitamente. Ficar dependendo só de métrica externa, só do GPS, é como querer entender uma história lendo só metade da página. Isso negligencia o estresse fisiológico real e impede a gente de entender de verdade como o jogador está se adaptando, se ele está cansado ou se está pronto para voar no próximo jogo. Bem, ficamos por aqui. Não deixe de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que trabalha com o futebol. Siga nosso canal aqui no YouTube e no Spotify. Siga também o preparador físico Túlio Flores. Um grande abraço e até à próxima.